Olá pessoal, a aula de hoje é a respeito do nacional desenvolvimentismo. Tem um capítulo, inclusive, de um livro meu, publicado, que aparece, tá? Pela editora da Universidade Estadual de Maringá para o curso de História em Educação à Distância. Esse texto está aí também no repositório do MEC. O título do meu texto é Fundamentos do Nacionalismo Econômico, revisitando as ideias de List e Maciel da Costa. Bom, primeiro é importante entender que, como já vimos, a questão da Revolução Industrial, e a Revolução Industrial, ela promove uma grande mudança no seio da sociedade. Então, como já vimos exaustivamente, a sociedade passa do trabalho artesanal, do trabalho manufatureiro, e aí chega no trabalho industrial, no trabalho da grande indústria. E esse amplo processo de mudança, essa migração, esse êxodo rural, tudo isso começa a trazer algumas consequências para as cidades. Por isso, daí que surgem, inclusive, aquelas reações por parte da aristocracia rural, que estão perdendo seus braços para o trabalho fabril, como já falei na aula passada, insisti bastante nesse ponto. E também tem algumas, digamos assim, ao transmigrar, ao mudar uma boa parte da população para as regiões urbanas, começam a surgir novos problemas que até então não existiam. Mas tem junto com isso uma questão que está um pouco fora, mas lá na frente ela se encontra, que é a perspectiva do desenvolvimento industrial nos países. Então, assim, a Inglaterra ela vai muito à frente dos outros países porque ela faz a revolução industrial e consegue ter produtos muito mais eficientes, com muito mais qualidade e muito mais barato. E esses produtos da Inglaterra, eles não são consumidos apenas na Inglaterra. E, aliás, eles já são produzidos para serem consumidos no mundo. Como citei, inclusive, em aulas passadas, a concorrência do tecido de algodão inglês acaba desconstruindo todo a produção artesanal de tecido que existia na Índia, por exemplo, de algodão. Então, há um processo de transformação. E o que é que, quando se olha para a Inglaterra, a primeira coisa que se vê é a Inglaterra enriquecendo, enquanto que os outros países não alcançam o mesmo índice. Então, ocorre, digamos assim, como diz popularmente, engorda os olhos daqueles que estão vendo, e os países começam a formular teorias econômicas no sentido de também promover o seu desenvolvimento. A obra do List, do alemão, que é uma obra que ele publica em 1841, que ele teria escrito aí na segunda metade da década de 1830, de 1835 para frente, lembra que é um momento em que a Revolução Industrial Inglesa ela já teria completado a primeira fase, já que se destacam aí de 1770, 1760 a 1830, 1840, Pegando aí 1770 a 1830, a primeira fase da Revolução Industrial já havia sido concluída, o que colocava, inclusive, a Inglaterra numa posição muito vantajosa, porque ela tinha, digamos assim, primeiro ela tinha atraído uma grande quantidade de milhões de mão de obra de irlandeses para a Inglaterra, portanto ela tinha mão de obra para trabalhar nas suas fábricas, mão de obra barata, e ao mesmo tempo seus produtos baratos alcançavam as mais diferentes partes do mundo, não só no que diz respeito à tecelagem, mas bens industrializados para tecidos em geral, utensílios para o lar, tudo que possamos imaginar que precisava, por exemplo, num país de produtos industrializados, o produto inglês era bem mais barato do que os produtos fabricados
nesses países, nos outros países, né? Então, o George Frederick List, com a sua obra Sistema Nacional de Economia, ele procura chamar a atenção para que o desenvolvimento industrial não pode se dar de forma livre. Então, lembrando aí que a Inglaterra ela ganha essa proporção mais ou menos, né, digamos assim, baseado no chamado laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, né? Deixa fazer, deixa vender, deixa passar. Essa frase clássica aí que vem da fisiocracia, mas como já frisei, né, a fisiocracia ela é contemporânea da chamada economia política clássica, então ela é também ela é a economia política clássica, né? Então deixa fazer, deixa vender, deixa passar. Essa frase bonitinha, né? Laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Ocorre que a Alemanha queria se desenvolver também, inclusive o Brasil também queria se desenvolver industrialmente, porque geralmente as pessoas percebem com mais facilidade esses valores, aquilo que é externado, o que é aparente, e menos entender o que é essencial. Então, o List ele vai elaborar a seguinte tese: o desenvolvimento da indústria tem 3 fases. A primeira fase é a fase da barbárie, quando um país, pegando o caso, seria o caso do Brasil no início do século XIX, né? Então você não tem indústria nenhuma para desenvolver. Olha, o List é digamos, o principal teórico do chamado nacional desenvolvimentismo. E ele pensa com muita racionalidade. Para se desenvolver, olha, estou dizendo isso, inclusive é uma questão interessante para o público aí, né, que seja de chamado conservador, de direita, então precisa entender essas questões. Então, até para o List, que não era um liberal, bom entender bem claro, a primeira fase da indústria de um país, que ele chama de fase de barbárie, se houver uma proteção, e proteção é o quê? Proteção alfandegária ou proibição de importação. Se houver essa proteção alfandegária à indústria nacional, o que ocorrerá? Ocorrerá que essa indústria nacional não vai desenvolver, porque ela, digamos, vai se produzir uma fábrica de tecidos, mas precisa de elementos básicos para essa fábrica de tecidos. Então, se não permitir a importação, se não criar facilidade para as importações desses bens básicos, de máquinas, equipamentos e outras cositas mais, não vai se desenvolver a indústria nacional. Lembrar ainda um aspecto muito interessante, que quando você está pensando no desenvolvimento da indústria nacional, você está pensando que ela precisa de proteção. Tá. Ao proteger, suponhamos, a aquisição de bens para a agricultura, arados no Brasil. Vamos pegar esse século XIX, 1830, 1825. Você precisa comprar arados, você precisa comprar certos tipos que já existiam de defensivos agrícolas e por aí afora, né? Só que se você coloca barreiras alfandegárias é aquela sobretaxa. Um produto custa 100, você coloca 100% de barreira alfandegária, esse produto vai custar 200. Com isso, a produção local básica, no caso agrícola, ela se torna mais cara, porque os equipamentos que eles precisam adquirir para usar na sua produção tornar-se-á mais caro. Pegando aí no outro aspecto, na própria produção, digamos assim, meio urbana, né? O artesão que vai fabricar sapato, se ele tiver que comprar a tesoura, a ferramenta, todos os utensílios que ele precisa, no Brasil, esse produto custaria mais caro, porque se protege. Isso é um lado interessante de entender. Quando se coloca proteção alfandegária para impedir a entrada do produto estrangeiro, é porque o produto estrangeiro é mais barato e o nacional mais caro. Então, para você desenvolver a indústria nacional, indústria e pensar naquele pensamento lá do Cairu, né? Indústria é tudo aquilo que exige engenho humano,
É como hoje, quando a gente fala agro, o nosso agronegócio é a indústria no campo. Então, assim, você tem a indústria no campo e você tem a indústria fora do campo. Então, para se desenvolver industrialmente um país, você precisa ter custo barato. E se todas as coisas que o país precisa para se desenvolver tem um custo elevado, o custo final desses produtos que eles vão fabricar ou vão produzir, dependendo do formato, será caro também, o que inviabiliza a sua venda, tanto para exportar e quanto para o mercado interno, que tudo acaba se tornando muito caro. Então vamos voltar aí à questão enunciada pelo List. O segundo List tem 3 fases da indústria. A fase inicial, que é a fase de barbárie, quando ele fala que nesse momento precisa sim de livre mercado, precisa do laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. E tem a segunda fase, que é a indústria aí se articulando, ela já pode fabricar muitas coisas e ela já tem condições de ir se desenvolvendo. E tem a terceira fase, que é o desenvolvimento pleno. Então, o List aponta o seguinte fato: na primeira fase, em que é esse período de desenvolvimento das forças produtivas, com um grau ainda bastante lento, bastante incipiente, por isso que ele chama de barbárie. Então, nesta fase é necessário, sim, o livre comércio. Na terceira fase, quando a indústria já está desenvolvida, também se faz necessário o livre comércio, porque se proteger uma indústria desenvolvida, ela vai se embotar. Porque o que é que faz com que a indústria se desenvolva, que se esmere, que capriche, que inove, e essa inovação ela é constante, né? Exatamente a competição do mercado. Então, a competição com o produtor estrangeiro, ela é essencial para o desenvolvimento de um país na perspectiva do List, que é nacional desenvolvimentista. Mas, para ele, na segunda fase, que é como se encontrava a Alemanha naquele período, né, pegando aí 1830, 1840, era sim necessário uma forte proteção alfandegária para poder promover o desenvolvimento nacional. Então, na visão do List, na segunda fase do desenvolvimento industrial se fazia necessária a proteção contra a concorrência dos produtos estrangeiros, porque é nesta fase em que a indústria ela saiu da fase de barbárie, ela tem condição de desenvolver, mas se o produto dela ainda não tem condições de competir com um produto fabricado num país desenvolvido como a Inglaterra. Lembrar que eles estavam bem pertinhos, né? Então, se fazia necessário, na concepção dele, criar essa barreira alfandegária, essas barreiras alfandegárias, ou até a proibição de importação em casos excepcionais, material bélico e tal, né? Mas o List defendia, inclusive, um teto, uma barreira alfandegária de 35%, seria um sobrepreço. O produto custava 100 no exterior, alcançaria mais 35% de imposto de alfândega e chegaria dentro da Alemanha por 135%. E por que ele fala que essas barreiras são necessárias, mas elas são necessárias desde que elas sejam limitadas? Porque ele dizia, se se trata de uma indústria que não consiga sobreviver com uma taxação de 35%, é porque esse país não tem condições, não está voltado, não vai ter condições de desenvolver a sua indústria nesse segmento. Ele chamava atenção, seria como a produção de flores exóticas, que muitas vezes se torna possível, mas apenas dentro de uma estufa. E que, portanto, forçar com barreiras alfandegárias o desenvolvimento da indústria nacional em condições adversas não resultaria em desenvolvimento e sim em atraso. Até citei em outra aula aí que, por exemplo, na Europa, se for produzir manga, café, é possível, mas o custo vai ficar tão alto que se torna inviável a comercialização. Então, é muito mais adequado adquirir isso de um país que tem o clima apropriado para isso, para poder
consumir. Da mesma forma, os países que estão voltados mais assim às navegações têm mais condições de desenvolver a própria indústria naval, como é o caso da Inglaterra, Holanda em especial, já naquele período, porque eram países que tinham condições, digamos assim, já tinham um certo know-how para ir aperfeiçoando aquele segmento, né? Então, colocadas essas questões, é importante lembrar, então, que você tem aí o laissez-faire, ou vamos chamar de mão invisível do mercado, que é defendida pelo Adam Smith, que vai até um período, e isso, já no início do século XIX, começa a surgir certas resistências. E na Europa você tem algumas resistências, inclusive o List é o grande teórico, tem outros também, né? Mas esse é o grande teórico que faz uma formulação para um desenvolvimento da indústria nacional, baseado digamos assim, num modelo que seria, segundo a visão dele, inclusive, sustentável. Diante que vivemos no Brasil, inclusive durante muitas décadas, uma taxação de 35% é fichinha, né? Então, aqui teve período em que a taxação, que era proibição de importação, como foi o caso da indústria de informática, né, que até já falei em outra aula, ou a proibição de importação de veículos de luxo, que só tinha veículos de luxo importado mafioso, ou quem era ligado ao governo, portanto, mafioso também, né? Isso era inviável você conseguir a importação, né? Bom, vamos pensar agora também do outro lado. Agora vamos pegar que esse fenômeno da nacional desenvolvimentismo, ele não ficou restrito à Europa. No Brasil, João Severiano Maciel da Costa também desenvolveu, um pouco antes, inclusive, em 1821, que ele escreveu a obra dele, que a gente conhece aí, pode puxar no Google, você deve até encontrar, Memórias sobre a Escravidão, que ele é um autor que está escrevendo nesse período, no comecinho da década de 1820, fazendo uma crítica à escravidão no Brasil, defendendo, portanto, uma situação de libertação dos escravos, mas o foco dele é a indústria. Então ele já defende a necessidade da defesa da indústria nacional frente à concorrência estrangeira, como forma de promover o desenvolvimento e de possibilitar a integração do país. Ele até cita, né, a mesma questão que citamos hoje, né, um país de dimensões continentais como era o Brasil e continua sendo, né, para viabilizar que cada região do país pudesse produzir alguma coisa industrialmente e fazer as trocas internamente, ao mesmo tempo em que nós éramos, ou seja, eles eram, né, grandes produtores de produtos agrícolas, né, grandes produtores de bens agrícolas, para a redação ficar mais bonitinha, né? No entanto, esses discursos, tanto do List quanto do João Severiano Maciel da Costa aqui no Brasil, eles não são gratuitos, não são meramente homens que pensam na grandeza do país, né? Pode até ser, mas o que denota também é que há um grande interesse, né, nessa proteção, porque muitas pessoas querem se estabelecer, querem empreender no ramo industrial e com a proteção das barreiras alfandegárias, ou seja, deixando os concorrentes estrangeiros fora do mercado, essas indústrias têm condições de sobreviver, né? E aí vem um ponto interessante, né, que para quem está empreendendo, ele quer a maior proteção possível, mas temos que entender, isso já era uma polêmica no século XIX, que o Cairu, inclusive, fazia um enfrentamento, fazendo o contraponto, né, porque a proteção ao fabricante significa a desproteção ao consumidor. Então, quando o Visconde de Cairu defende o livre mercado, ele está defendendo que os produtos estrangeiros fabricados no mundo todo, no caso a Inglaterra, que era o grande fabricante, entre no Brasil livremente e facilite a vida dos brasileiros adquirindo esses bens em preços acessíveis. E com esses bens baratos que eles adquirem, eles podem desenvolver
aquilo que eles sabem e podem fazer de melhor, que é os produtos agrícolas, tendo em vista que o Brasil, né, as suas grandes dimensões de terras férteis, climas favoráveis, sempre favoráveis à produção, porque tanto no sul com clima mais ameno, em outras regiões do país com clima mais quente, ausência de geadas, o que facilita a produção desses produtos, como eu já citei aqui até de forma aleatória, mas pode pegar uma série, mas tipo cacau, café, manga, né, as frutas tropicais que você pode exportar. Naquela época era muito difícil exportar fruta in natura, porque dado as condições de transporte que levava muitos dias, então isso seria mais no formato de conservas já do que propriamente a fruta in natura, mas o café e o cacau se tornava viável. Então o que o Cairu chama atenção é para esse ponto, mas o Maciel da Costa vai na contramão da perspectiva do livre mercado, da perspectiva do Cairu, e ele entende que o próprio desenvolvimento da indústria brasileira, dessa indústria da fabricação de coisas, nas regiões urbanas, viabilizaria um mercado de trabalho para homens livres. Então, para o Maciel da Costa, a libertação dos escravos e a criação da indústria nacional e a libertação dos escravos trabalhariam em conjunto, somaria para o mesmo ponto. Aí vem uma questão importante de observar, é que no Brasil, ao contrário, se imaginar um país europeu como a Inglaterra, em que está tudo tão perto, no Brasil, essa ideia que o Maciel da Costa tinha de se desenvolver, um tipo de indústria em Recife, outro tipo no Rio, outro tipo em São Paulo, outro tipo em Salvador, era muito complicado, porque o transporte interno aqui era muito difícil. Então, muitas vezes, um produto metalúrgico, né, se desenvolvesse em uma região do país, dada a precariedade, que aliás tem até hoje, né, a precariedade nos meios de transporte, como é que chegaria isso num outro estado, numa outra província brasileira? Então, muitas vezes, só o custo de transporte de Santos a Manchester, por exemplo, era muito mais barato do que um custo de transporte de uma cidade brasileira, tipo Recife, até chegar numa cidade do interior de um outro estado, porque, dado o fato da ausência de meios fluviais, inclusive, adequados para o transporte. Então, essa ligação do Brasil interna, para essa ideia de integração, ela era, digamos assim, não se sustentava. Mas Maciel da Costa ele persiste nesse argumento visando o desenvolvimento nacional. Já o List está numa condição mais vantajosa, ele está na Alemanha, né? A Alemanha já está, por outro lado, muito cercada, também muito perto de França e Inglaterra, né? Em especial Inglaterra, mas França também, nesse momento, já tinha um grau de desenvolvimento significativo na sua produção urbana, né? Mas, vamos lá. Por Maciel da Costa, o Estado, né, deveria agir como indutor desse desenvolvimento nacional e não medir esforços para promover o desenvolvimento da indústria nacional, visando então essa integração nacional. Então ele tinha uma certa aversão a qualquer dependência de países estrangeiros para oferecer os bens que o brasileiro consumia. Então é uma perspectiva que está presente aí, juntamente com a observação de que se fazia necessário criar uma vida urbana no Brasil. E para Maciel da Costa, só se criaria uma vida urbana no Brasil efetivamente se o Brasil se desenvolvesse, digamos assim, se no Brasil se dedicasse à produção de bens industrializados. E com a competição estrangeira, com os produtos ingleses chegando barato, isso se tornaria inviável. Por isso, ele faz a sua defesa, o seu argumento no sentido de
frear a entrada dos produtos estrangeiros, seja com barreira alfandegária, seja com cerceamento, seja com proibição de importação. E aí tem uma outra questão junto, que eu até já toquei anteriormente, que é importante lembrar, que nesse início do século XIX, digamos assim, aquilo que ocorria na Inglaterra, digamos, acaba assustando muita gente. Porque uma coisa, expressa até bonitinho, né? Uma coisa é o camponês que tinha uma vida miserável, por exemplo, pega na Inglaterra, ele tinha uma vida miserável, e muito miserável, como já citamos aqui através da obra do Fico von Mises. Mas essa miserabilidade do camponês europeu, em especial inglês, ela estava dispersa, ele não estava concentrado. Então, alguém que fosse fazer um passeio ou por necessidade no campo, ele passaria pela plantação, via a vegetação crescendo, verde, né? Dali à frente ele via uma vaca pastando, ele via as ovelhinhas saltitando, ou cabritinhos saltitando. Então, assim, você tem um cenário lindo, bonito, e as plantas crescendo é algo muito bonito, algo que nos alegra, inclusive, né? Depois tem um riacho, e aí ele encontra uma casa, um casebre, em que tem o camponês. Só que esse camponês está no casebre, depois você passa a outros espaços bonitos, como esse que eu citei agora, e aí você encontra mais casebres. Quando ocorre o êxodo rural, que essas pessoas deixam a zona rural e vão para a cidade para trabalhar nas fábricas, e como já citamos também, a cidade não está pronta, preparada, com casinha verde e amarela, com Minha Casa Minha Vida, prontinha, rebocada, com água encanada e luz elétrica para receber. Não, a cidade não está preparada, porque ela não poderia estar, porque a Revolução Industrial é que vai permitir a construção mais barata, mais eficiente, mais confortável, ainda está sendo processada, ainda está na sua, digamos, primeira fase. E com isso faz com que as pessoas que vão para a cidade, elas vão pobres. Se elas tivessem condições, elas não teriam ido para lá. Elas foram lá em busca de melhores condições de vida, melhor do que elas tinham no campo. Ao chegar naquela região, eles vão morar como? Vão morar em casebres, em casas improvisadas, amontoadas, sem a rede de esgoto. A gente fica cobrando que no século XIX tivesse rede de esgoto em Londres. Não tinha rede de esgoto, né? Ou seja, essas coisas vão sendo feitas à medida em que o processo de desenvolvimento vai se dando. Então, quando até eu vou falar uma aula a respeito disso com mais detalhe, mas o Engels, ao citar a obra, na sua obra Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele cita com horror qual eram as condições de vida dos operários ingleses que se moravam naquelas cidades grandes da Inglaterra e trabalhavam, ou seja, como é que era o dia a dia, como é que era a vida dessas pessoas. Então, você tinha um monte de pessoas miseráveis no campo, só que no campo eles estavam dispersos. Viviam menos, inclusive as crianças pereciam muito cedo. Boa parte das crianças nem vinham ao mundo vivas, né? Era o chamado natimorto, ou morria nos primeiros dias. Na Inglaterra, já no período da Revolução Industrial, as pessoas prosperavam, as gravidezes prosperavam, as crianças nasciam, né? Então avançavam na idade, então tinha crianças, então a família, o pai e a mãe tinha lá 3, 4, 5, 6 pessoas, mais o pai e a mãe morando no mesmo ambiente. E tudo aquilo para o olhar do visitante, daquele que observa, é feio, é dramático. A pobreza amontoada ela é muito feia, isso é um fato. Enquanto que a pobreza dispersa do campo, porque o campo é belo, então a pobreza não aparece. Então, diante desse cenário, ou seja, qualquer perspectiva de criar melhores condições para esse cenário é pensado por todos aqueles que têm capacidade cognitiva. Na questão do Maciel da Costa, ele não tinha esse problema em mente, mas ele era um homem
um cidadão do mundo, digamos assim, né? Estudou em Portugal, conhecia os países da Europa, conhecia a realidade, inclusive da Inglaterra, né? Então, essa perspectiva de, vamos dizer assim, aqui nós vamos desenvolver, inclusive, de forma harmônica, mas ele tinha claro que sem a indústria não tinha como se desenvolver. O percurso que ele fazia seria: vamos fazer o desenvolvimento da indústria aqui, simultaneamente com o desenvolvimento da agricultura. Em contraponto, se der tempo ainda no curso, eu vou fazer até uma aulinha, nem que seja pequena, a respeito do Cairu, que o Cairu já mostra o contrário. Primeiro você vai desenvolver a agricultura, que é o que nós temos de melhor, para depois desenvolver a manufatura e depois, né, se alguém for se dedicar ao comércio exterior, mas seria numa etapa. Comércio exterior nessa primeira fase é para vender os produtos estrangeiros, produtos agrícolas para o estrangeiro, e importar os produtos desenvolvidos, manufaturados e industriais que venha do estrangeiro. Então esse é o ponto da questão. Então, só para fechar aí, estão lembrando, isso aqui está até no artigo meu, na obra História Econômica e Moderna, História Econômica Moderna e Contemporânea, foi publicado pela editora da Universidade Estadual de Maringá e que é patrocinado pelo MEC, né? Dinheiro do MEC está aqui, do curso que eu ministrei, inclusive, na universidade, na disciplina de História, do curso de História para o EAD, Educação à Distância, né? Então, nesse momento aqui eu tomo como referência as duas obras principais do Georg Friedrich List, o alemão, Sistema Nacional de Economia, e João Severiano Maciel da Costa, que é o autor brasileiro, com a obra intitulada Memória sobre a Escravidão, onde ele faz essa defesa do desenvolvimento industrial no Brasil, a base de proteção alfandegária, estímulo, né, que, como ele disse, caberia ao Estado impulsionar, dar a direção, ser o indutor para esse desenvolvimento da indústria local. Para tanto, tinha que proteger os produtores brasileiros da competição estrangeira. Ponto. Depois a gente volta nas outras aulas e vamos fechar esse assunto para não alongar muito. Até a próxima.